Atlântida, a lendária cidade perdida que tem fascinado as pessoas por séculos. A história de Atlântida é uma das mais misteriosas da humanidade, e até hoje é objeto de muitas teorias e especulações. Segundo a lenda, Atlântida era uma cidade avançada e próspera, com uma tecnologia muito além da de qualquer outra nação da época, localizada em uma ilha no meio do Oceano Atlântico. A cidade era governada por reis sábios e benevolentes, e seus habitantes eram famosos por suas habilidades em engenharia, ciência e artes. Eles teriam construído enormes templos e palácios, além de possuírem uma grande frota de navios e exército bem treinado. No entanto, a Atlântida teria se tornado arrogante e gananciosa, buscando conquistar outras terras e expandir seu poder. Em retaliação, os deuses teriam enviado uma grande inundação e terremotos, destruindo a ilha e afundando-a no mar. Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas sobre a localização de Atlântida, mas nenhuma delas foi comprovada. Alguns arqueólogos e historiadores acreditam que a história de Atlântida foi baseada em eventos históricos reais, como a erupção vulcânica que destruiu a ilha de Santorini, na Grécia, em cerca de 1600 a.C. A primeira menção escrita de Atlântida foi feita por Platão, um filósofo grego antigo que viveu cerca de 2400 anos atrás. Em dois de seus diálogos, Timeu e Critias, Platão descreve a história da Atlântida como contada por um sábio egípcio chamado Solon. Segundo Solon, a Atlântida era uma ilha muito grande, localizada além das colunas de Hércules, hoje em dia, Estreito de Gibraltar, e era governada por reis poderosos e avançados. Platão descreveu a cidade como sendo circular, com anéis de água e terra alternados, e cercada por um grande canal. No entanto, segundo a história, a cidade acabou sendo destruída por uma grande catástrofe natural. Apesar do tema ainda ser alvo de muitas especulações, algumas teorias sugerem que a cidade foi destruída por um terremoto, um tsunami ou uma erupção vulcânica. Desde então, muitas pessoas têm tentado encontrar Atlântida e desvendar seus mistérios, mas até agora nenhum vestígio definitivo foi encontrado. Apesar de ser uma lenda antiga, a história de Atlântida tem inspirado muitos escritores, cineastas e exploradores ao longo dos anos, sendo frequentemente mencionada na cultura popular. Há teorias que sugerem que a cidade pode ter sido baseada em uma civilização real que existiu há milhares de anos, enquanto outras afirmam que Atlântida é apenas uma invenção da imaginação humana. Independentemente de sua origem, a lenda de Atlântida continua a intrigar as pessoas, e muitas expedições foram organizadas para tentar encontrar a cidade perdida. Alguns acreditam que a cidade pode estar escondida nas profundezas do Oceano Atlântico, enquanto outros pensam que ela pode ter sido destruída completamente. Apesar de ainda ser um mistério, a história de Atlântida continua a capturar nossa imaginação e inspirar a busca pelo desconhecido. E você, o que acha sobre a lenda de Atlântida? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. A realidade paralela de Sete Além. Segundo relatos, Sete Além é um local que é possível acessar através de alguns lugares ou situações específicas dentro de nossa realidade. Há quem diga já ter visitado o local. Muitos relatos dizem que Sete Além é um lugar perigoso, misterioso, habitado por seres sobrenaturais e por pessoas estranhas e de aspecto sombrio. Acredita-se que quem se aventura a entrar em Sete Além pode nunca mais voltar. A história de Sete Além vem de contos populares, onde pessoas afirmam que estiveram no local. O acesso a este local é incerto. Muitas pessoas que dizem ter estado lá relatam que acessaram o local através de simples ações do dia a dia, tais como pegar um ônibus à noite, apertar o botão térreo do elevador ou andar por um local que sempre costumavam passar até notarem que aquele local estava totalmente diferente do que costumava ser. Muitas pessoas que afirmaram terem acessado Sete Além dizem terem presenciado eventos sobrenaturais. Alguns relatam ter visto criaturas estranhas, enquanto outros afirmam ter ouvido vozes ou presenciado eventos inexplicáveis. Há até mesmo aqueles que afirmam ter sido arrastados para outras dimensões ou terem se encontrado com seres de outros planetas. Um desses relatos é o de Pedro, o nosso relatante de nome fictício. Pedro era um jovem que estava voltando da sua faculdade, tal como fazia todos os dias.
Ao chegar na parada de ônibus, avistou seu ônibus se aproximando e subiu, como de costume. Ao pegar um dos assentos, ouviu a voz de uma mulher que estava sentada logo atrás dele dizendo: "Você vai para 7 além?" Pedro, sem entender, disse que estava apenas se dirigindo à sua casa. Então, prontamente, a mulher gritou para o motorista parar o ônibus e mandou Pedro descer ali mesmo. Pedro, sem entender, disse que não iria descer, quando outras pessoas que estavam no ônibus começaram a gritar com Pedro para que ele descesse. Sem entender, Pedro desceu para evitar uma confusão ainda maior. Ao descer do ônibus, o estudante notou que a numeração do ônibus não era a mesma dos outros dias. Outra pessoa que afirma ter visitado 7 além é Maria, nossa relatante de nome fictício. Ela conta que estava voltando do trabalho ao entardecer. Maria seguia pelo caminho de volta do seu trabalho como fazia todos os dias, porém naquele dia chegou até uma sinaleira e dobrou à direita, como sempre fazia. Ao dobrar para a direita, Maria continuou andando de cabeça baixa e quando ergueu sua cabeça percebeu casas com muros caídos e pessoas mexendo no lixo. Maria conta que ao passar pelas pessoas elas a encaravam, até que uma mulher apareceu saindo de uma casa gritando para ela voltar que aquele não era um lugar para ela estar. Maria, assustada, deu meia volta e retornou pelo caminho de onde havia vindo e, naquele dia, pegou um desvio para chegar até sua casa. Embora haja muitos relatos sobre 7 além, não há provas concretas da existência do lugar ou dos seres sobrenaturais que lá habitam. Alguns acreditam que a lenda foi criada para assustar as pessoas e mantê-las longe de certos lugares. Outros, no entanto, acreditam que 7 além é um portal para outras dimensões ou um lugar onde o mundo real se encontra com o mundo dos espíritos. E vocês, o que acham da lenda de 7 além? Já tiveram alguma experiência sobrenatural em lugares misteriosos como esse? Deixem seus comentários abaixo e não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. A teoria da Terra Oca defende que existe uma civilização hiperavançada vivendo no interior da Terra. Esse mundo interior seria chamado de Agartha. Segundo os defensores dessa teoria, os habitantes intraterrenos seriam os remanescentes de civilizações antigas como Atlântida e Lemúria, que, após serem destruídas por grandes inundações, seus habitantes teriam se refugiado no interior da Terra, onde permanecem até os dias de hoje. Esse local seria acessado por determinados pontos no globo terrestre, com 2 entradas principais e feitas pela natureza, uma no Polo Norte e outra no Polo Sul. A teoria defende que também existem outras entradas, tais como a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, na Serra do Roncador no Mato Grosso, no Monte Shasta na Califórnia, entre outros lugares. A suposição de que a Terra é oca não é recente. A crença já transitou por diversas civilizações, dos gregos aos maias, sempre com um fundo religioso. Todos acreditavam em uma coisa em comum: as profundezas da Terra seriam, também, as profundezas do inferno, para onde almas impuras seriam enviadas, sofrendo pela eternidade. Na Grécia Antiga, a mitologia grega defendia que o interior da Terra seria o submundo de Hades, habitado por seres malignos e pessoas condenadas ao sofrimento eterno. No Egito, acreditava-se que o submundo seria controlado por Anubis, que era o guardião dos túmulos e guiava as almas das pirâmides até os confins da terra. Não diferentemente na crença cristã, onde o submundo é o inferno, governado por Satanás, que pune e tortura as almas pecadoras por toda a eternidade. A ideia de um reino subterrâneo também é mencionada na crença do budismo tibetano. De acordo com uma história da tradição budista tibetana, existe uma antiga cidade chamada Shambhala que está localizada no interior da Terra. Em 1692, Edmund Halley, o mesmo que descobriu a órbita do cometa, criou a primeira teoria científica da Terra Oca. Ele percebeu uma pequena variação no campo magnético do planeta e concluiu que ela só seria possível com campos magnéticos internos. Também foi assim que ele explicou as auroras boreais, gases que escapavam do interior oco da Terra. Dentro dele morariam seres superiores e divinos, também criados por Deus. No entanto, a ciência moderna rejeita veementemente essa teoria. Os cientistas modernos dizem que é impossível existir um mundo oco debaixo de nossos pés.
Ainda assim, a teoria ganha força entre pesquisadores independentes e curiosos espalhados mundo afora. E você, o que achou dessa teoria? Você acredita nela? Tem alguma experiência para compartilhar? Deixe o seu comentário a respeito deste tema e, se gostou, não esqueça de curtir e de se inscrever. Até a próxima! O sítio arqueológico de Al-Ubaid no Iraque é uma mina de ouro para arqueólogos e historiadores. Artefatos misteriosos que datam de 4 a 7 mil anos desenterrados no sítio arqueológico de Al-Ubaid mostram corpos humanoides com características reptilianas ou também chamados de homens-lagarto. Alguns desses artefatos parecem ser capacetes, enquanto outros simplesmente parecem representar lagartos com ombreiras. Ainda assim, outras figuras foram encontradas segurando um cetro ou cajado, e algumas das estátuas femininas estavam amamentando ou segurando seus filhotes, que também possuíam características reptilianas. Na cultura popular, acredita-se que os homens lagarto de Ubaid são uma figura lendária que faz parte da mitologia suméria e babilônica. Segundo a lenda, essas criaturas eram seres reptilianos que habitavam a região da Mesopotâmia, onde atualmente está localizado o Iraque, durante o período Ubaid, entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Acredita-se que esses seres tinham a aparência de répteis, com pele escamosa, olhos amarelados e cauda, mas tinham a capacidade de se comunicar em língua humana e eram dotados de inteligência e habilidades avançadas. Alguns relatos também descrevem os homens lagarto como sendo extremamente altos e possuindo uma força física superior à dos seres humanos. De acordo com a mitologia, os homens lagarto eram vistos como seres divinos pelos antigos sumérios e babilônios, que os consideravam como guardiões dos conhecimentos e segredos da natureza. Eles eram reverenciados como protetores das fontes de água e da agricultura, e acreditava-se que eles tinham o poder de controlar o clima e as estações do ano. No entanto, a lenda também diz que os homens lagarto eram temperamentais e vingativos, e que podiam trazer desgraça e destruição para aqueles que os desrespeitassem. Por isso, muitas vezes eram retratados como deuses irados, capazes de infligir punições severas aos seus adoradores. Apesar de serem tidos como uma figura lendária, a crença nos homens lagarto de Ubaid ainda persiste em algumas regiões do Iraque, e é considerada por muitos como parte do folclore local. No entanto, as descobertas arqueológicas trazem um contexto peculiar, onde incentiva as pessoas a questionarem sobre a lenda ser, de fato, uma lenda ou uma história verídica. Alguns pesquisadores também especulam que a lenda dos homens lagarto pode ter sido inspirada somente após estas descobertas arqueológicas feitas na região. De qualquer forma, os homens lagarto de Ubaid são uma figura fascinante que faz parte da rica mitologia suméria e babilônica e que desperta a curiosidade. Embora sua existência ainda seja um mistério, a lenda dos homens lagarto ainda é lembrada e reverenciada em algumas partes do mundo, demonstrando a força e a durabilidade das tradições culturais antigas. E você, o que pensa sobre o povo de Ubaid? Lenda ou realidade? Deixe nos comentários a sua opinião, queremos saber o que você pensa sobre esse assunto. Obrigado e até a próxima! Extraterrestres teriam criado a raça humana? Segundo essa teoria, seres extraterrestres altamente evoluídos, conhecidos como Anunnaki, teriam visitado a Terra há milhares de anos e criado a raça humana. A origem da teoria remonta à antiga civilização suméria, que habitou a região da Mesopotâmia, atual Iraque, por volta de 4.000 a.C. De acordo com a interpretação de alguns pesquisadores, os textos cuneiformes sumérios mencionam seres conhecidos como Anunnaki, que teriam vindo do céu para a Terra. Esses seres teriam efetuado uma experiência genética em seres primatas que aqui habitavam, resultando na evolução da espécie do ser humano através do seu próprio DNA. O que, dentro dessa teoria, explicaria o elo perdido no DNA humano entre homem e macaco. O objetivo da intervenção genética dos Anunnaki para com o ser humano primitivo seria criar trabalhadores servis para eles. Os Anunnaki teriam ensinado aos humanos suas habilidades avançadas, como a agricultura, a escrita e a matemática. Os Anunnaki são um grupo de poderosos deuses acádicos e sumérios que originalmente pertenciam ao panteão de Nippur, antiga cidade suméria,
embora também sejam mencionados nas cidades de Lagash e Erido, onde até 50 deuses com essas características foram adorados. Os Anunnaki também são conhecidos como Anuna, e de acordo com a mitologia da Mesopotâmia, essas eram as divindades mais poderosas que no início viviam com Anu, senhor das constelações, no céu. A crença em torno dos Anunnaki estipula que eles eram alienígenas. Segundo o autor Zecharia Sitchin, os Anunnaki chegaram à Terra há 450 mil anos e vieram de um planeta chamado Nibiru. Ele descreve essas entidades como seres com 3 metros de altura e pele branca, com barbas e cabelos muito longos. Além disso, supõe que os Anunnaki deixaram a Terra cheia de tecnologias que aceleraram a evolução humana. Nos textos sumérios mais antigos, os Anunnaki são referidos como seres avançados e eficazes que desceram do céu com o objetivo de projetar e fabricar o mundo dos humanos. Isso significa que, para essa cultura, os Anunnaki foram os criadores da humanidade e também os responsáveis pela sua evolução. Escritores e autores influentes. Zecharia Sitchin. Esse autor é talvez o mais conhecido na área, principalmente pela criação de uma série de livros que promovem a teoria da chamada Teoria dos Astronautas Antigos, na qual é defendida a origem extraterrestre dos seres humanos. Sitchin afirma que o poder tecnológico dos Anunnaki ainda não foi superado pelo homem, uma vez que essas entidades tinham a capacidade de realizar viagens espaciais e gerenciar a engenharia genética há quase 500 mil anos. Peter Colosimo. Ele era um escritor e jornalista italiano que também defendia a hipótese dos astronautas antigos. Juan José Benítez Lopes. Ele é um jornalista e escritor espanhol conhecido por sua saga intitulada Trojan Horse. Ele também dedicou grande parte de sua vida à ufologia, que consiste no estudo do fenômeno OVNI. Uma de suas declarações mais controversas foi que Jesus Cristo era o grande alienígena. Essa premissa apoia-o com o argumento de que a posse dos dons de cura do profeta são, na verdade, tecnologias extraterrestres mais avançadas. JJ Benítez tem muito apoio para vários setores da população. Por exemplo, em 1976, ele recebeu 12 arquivos OVNI do tenente-general Felipe Galarza. Este evento é lembrado pelos espanhóis como a primeira desclassificação dos arquivos OVNI na Península Ibérica. Já sobre a etimologia, uma característica particular da palavra Anunnaki é que ela pode ser escrita de várias maneiras, pois em alguns textos é encontrada como Anuna, enquanto em outros aparece como Anunnaki-né e Anunna. Alguns especialistas dizem que isso pode ser traduzido como os do sangue real. No entanto, os ufólogos defendem que a palavra significa céu e terra. Anu é o céu, Na é I, e Ki é terra. De acordo com o épico babilônico, essas divindades eram a quinta geração de entidades do Enuma Elish, criação celestial. Algumas evidências citadas pelos defensores da teoria incluem a presença de artefatos antigos que parecem retratar seres humanos trabalhando ao lado de seres extraterrestres, assim como textos antigos que mencionam os deuses que vieram do céu. No entanto, os céticos afirmam que não há nenhuma evidência concreta para apoiar essa teoria, e que ela não tem base científica. Apesar das opiniões se dividirem entre as mais variadas teorias do surgimento e evolução do ser humano, da teoria bíblica à teoria darwinista, a teoria da criação dos seres humanos pelos Anunnaki é uma hipótese que tem ganhado popularidade na cultura pop e na internet. E você, o que acha dessa teoria? Deixe nos comentários a sua opinião, queremos saber o que você pensa sobre o assunto. Obrigado e até o próximo vídeo. No ano de 1995, Mike Marcum, conhecido como Mad Men, Homem Maluco, em português, tentou construir uma máquina do tempo no quintal de sua casa em Stanberry, Missouri, Estados Unidos. Ele estava determinado em conseguir viajar no tempo, tal como nos filmes de ficção. A motivação? Ele queria os números da loteria. Assim, Marcum começou a criar um dispositivo chamado Jacob's Ladder, escada de Jacó. Basicamente é um dispositivo tecnologicamente avançado, onde um arco voltaico desfila por duas varetas metálicas, subindo até desaparecer no ar.
Mas Marcum teria efetuado modificações em seu dispositivo. Um desses elementos, conforme confidenciou a amigos, foi que seu mecanismo usava um laser de um tocador de CD modificado para reduzir a resistência do ar entre dois polos. Isso produzia um arco contínuo, um resultado incomum ao ligar o dispositivo. Em seus experimentos com o estranho artefato, Marcum notou que ao ligar, surgiu um tipo de campo de calor sobre o objeto, mas era de forma circular, formando um vórtice. Então ele decidiu lançar um parafuso de chapa metálica através daquele vórtice para ver o efeito e o que aconteceria. Marcum se espantou ao ver que o objeto simplesmente desapareceu, como mágica, diante de seus olhos e, meio segundo depois, reapareceu igualmente como que num passe de mágica, a poucos metros de distância. Na época ele tinha apenas 21 anos e era estudante do curso de eletricista. Em comparação com seus amigos, pode-se dizer que Marcum era bastante inteligente. A invenção de Marcum parecia estar indo no caminho certo, no entanto, havia um problema: seu dispositivo de viagem temporal precisava de muita energia para funcionar. Depois de mais alguns testes, o conjunto de laser adaptado do aparelho de som pegou fogo. Marcum precisou voltar à estaca zero, e imaginou que já que teria que reconstruir a máquina novamente, ele poderia usar transformadores maiores também. Seu plano original era comprar os transformadores, mas eles eram muito caros. Assim, o audacioso inventor recorreu ao improviso, roubar em nome da ciência. Na usina local, havia 6 transformadores antigos. Marcum roubou 6 transformadores pesando mais de 136 quilos de uma subestação de St. Joseph em King City, Missouri. Ao testar seus experimentos, ele causou um blackout massivo em vários quarteirões de seu bairro. Momentos depois, o xerife do condado de Gentry, Eugene Lupfer, o prendeu com um mandado dentro de sua casa em 29 de janeiro de 1995, por roubar os transformadores. Após vários meses na prisão, Marcum foi libertado. Então ele foi convidado para participar do famoso programa de rádio Art Bell, em Coast to Coast AM. Lá, Mike contou a história do parafuso e seus planos para construir uma máquina do tempo, prometendo que de agora em diante o faria legalmente. Marcum disse à Art que ainda tinha as intenções de outro experimento, mas que não tinha dinheiro ou peças suficientes para tal. Durante a entrevista, ele deu seu número de telefone e, conforme o relato de seus amigos, recebeu ligações ininterruptas por 3 dias. O povo americano, por natureza, possui um senso de apoiar invenções de modo que, logo após a participação no programa Art Bell, Marcum achou um investidor. O show realmente ajudou Marcum porque muitos ouvintes compartilharam ideias, financiamento e doaram as peças necessárias para construir seu tão esperado dispositivo. Com a ajuda e as doações de seus ouvintes, seu próximo projeto de máquina do tempo se tornaria ainda mais poderoso e muito maior do que o anterior. Enquanto o motor original funcionava à taxa de quilowatts, desta vez foi reprojetado para 3 megawatts. Seu plano, como convém a basicamente qualquer inventor, era testar o aparelho em si mesmo. Além disso, Marcum instalou um campo magnético rotativo que ele adaptou seguindo planos do que seria aquele usado pelos militares dos Estados Unidos no experimento Filadélfia, deixando toda essa história muito mais curiosa. Ele disse que os campos magnéticos rotativos são mais eficazes e eficientes. Art Bell teve Mike Marcum como convidado novamente 1 ano depois. Marcum afirmou que naquele ponto sua pesquisa já havia apresentado avanços muito significativos, e ele já estava fazendo experiências mais sofisticadas. Segundo ele, o vórtice eletromagnético já era grande o suficiente para um homem entrar. A entrevista terminou com Marcum alegando estar prestes a gerar a quantidade desejada de voltagem para fazer a máquina funcionar. Quando questionado sobre o que levaria consigo se um dia conseguisse viajar no tempo, Mike disse que levaria consigo seu telefone celular. No final do show, Mike decidiu dar seu endereço em vez de seu número de telefone. Mike Marcum, durante a segunda e última participação no programa de Bell em 1996, disse que tinha 30 dias restantes para completar sua máquina do tempo de modo legal.
Desde então, nada mais foi ouvido de Mike Markham. Existem muitos rumores sobre ele em vários fóruns, que especulam seu possível destino. Na década de 1930, a polícia encontrou um homem morto em uma praia da Califórnia. Ele foi esmagado até a morte em um estranho tubo de metal. O homem estava irreconhecível e um dispositivo misterioso foi encontrado perto de seu corpo. A pessoa que ligou para a polícia disse que o dispositivo parecia um telefone celular. Seria esse cadáver misterioso, nunca reconhecido, o próprio Markham? É impossível saber. Em meados de 2015, em um fórum de atividades paranormais na internet, um usuário identificado pelo nome de Real Madman Markham disse ser Markham e escreveu: "Há rumores de que eu estou morto, e ainda, que eu viajei para 1930 e morri em um tubo em uma praia." Quem quer que seja que postou essas fotos de um ruivo, esse também não sou eu. O que quer que seja que tenha sido encontrado em 1930 não era eu, mas também ouvi dizer que foi desmascarado. Quando alguém o perguntou se ele tem algum plano em andamento de uma máquina nova, ele respondeu: "Sim, mas está parado no momento até eu conseguir alguns inversores. Eu tenho alguns painéis de 24 volts no meu ônibus para um projeto, mas não estão bons para uso." Seus seguidores perguntaram para o suposto usuário do fórum provar que ele era o verdadeiro Madman, mas ele não demonstrou qualquer evidência de ser o verdadeiro Markham. O que aconteceu com Mike Markham? Conforme indicado, existem várias histórias sobre o paradeiro de Mike Markham. Alguns indicam que ele ainda está vivo e com o passar dos anos ele parece um pouco diferente. Outros indicam que efetivamente desapareceu sem deixar vestígios. O que você pensa dessa história? Tem algum relato ou experiência que gostaria de compartilhar conosco? Queremos saber sua opinião. Obrigado por assistir até o final, não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo mistério. O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico que forma uma espécie de triângulo imaginário. Localizada entre as ilhas de Bermudas, Porto Rico e a costa da Flórida, conforme aponta o mapa. A região é muito conhecida pelos mistérios que a envolvem, sobretudo em virtude do comportamento supostamente anômalo de suas águas e do desaparecimento de aviões e embarcações em sua área, bem como o avistamento de luzes, entre outros fenômenos. Desde o início dos anos 1900, relatos de navios desaparecendo e aviões caindo dentro do triângulo têm circulado pelo mundo. Embora muitos desses relatos tenham sido desacreditados, há evidências de que algo estranho acontece na região. Uma das teorias mais populares é que o Triângulo das Bermudas é um ponto de acesso para uma dimensão paralela ou um portal para outra parte do universo. Outra teoria é que existem anomalias magnéticas nesta região, que afetam os instrumentos de navegação e causam os desaparecimentos misteriosos. Há também quem diga que existem civilizações extraterrestres que circulam pelo local. Há até quem defenda que existe uma civilização alienígena no fundo do oceano local. O mais antigo relato, sombrio, sobre o Triângulo das Bermudas foi feito por Cristóvão Colombo, que afirmava que a sua bússola apresentava um mau funcionamento no local, além de este ser muito perigoso e aparentemente emitir luzes embaixo do oceano. No entanto, o caso que fez com que o local ganhasse maior notoriedade foi um acidente ocorrido em 1945, quando 5 aviões americanos misteriosamente sumiram, vitimando dezenas de tripulantes. Em 1951, um avião cargueiro, também pertencente aos Estados Unidos, desapareceu na região sem emitir nenhum sinal. Teoricamente, as condições de voo eram ideais e não houve uma explicação plausível para o sumiço repentino do avião, que levava consigo mais de 50 pessoas. Houve, posteriormente, outros casos de sumiços, naufrágios e mortes no local. Essas ocorrências instigaram o imaginário popular, fazendo com que autores de livros e a população como um todo passassem a elaborar teorias mirabolantes, como raptos praticados por extraterrestres, passagens para outro mundo, monstros aquáticos e muitas outras lendas.
No meio científico, a teoria mais aceita para explicar os acidentes no Triângulo das Bermudas referia-se à existência de gás metano nas águas em virtude da formação de vulcões submersos nos oceanos, o que provocaria efeitos sobre as águas e também na atmosfera, vitimando tanto os navios quanto os aviões que passassem pelo local. Teoria esta que foi comprovada em 2010, quando uma equipe de pesquisadores australianos finalmente desvendou o mistério do Triângulo das Bermudas. A explicação dada pelos pesquisadores é a de que os solos do oceano liberam gás metano, que é responsável por diminuir a capacidade de flutuação dos barcos, que, dependendo da concentração e do local, podem afundar repentinamente. Esse gás é também liberado em forma de bolhas na atmosfera, podendo reagir com faíscas liberadas pelo motor dos aviões, que correm o risco de explodirem, ou simplesmente provocar o desgaste dos motores. Apesar dessa explicação, já havia outras hipóteses ligeiramente comprovadas que afirmavam que os acidentes eram casuais, ligados à falta de combustível, problemas técnicos e falhas humanas. Em alguns casos, as ocorrências nem chegaram a acontecer dentro do triângulo especificamente, mas em localidades relativamente próximas. Já a explicação para o mau funcionamento das bússolas é mais conhecida. Trata-se de um fenômeno conhecido como variação de bússola, em que o instrumento passa a apontar para o norte geográfico e não para o polo norte magnético. Esse fenômeno ocorre em outras localidades também e é de conhecimento comum entre aqueles que entendem de técnicas de navegação. Caso algum operador mais inexperiente utilize a bússola sem fazer as devidas correções, fatalmente se perderá, aumentando as chances de naufrágio. No entanto, essas explicações parecem ainda não convencer todas as pessoas, enquanto que algumas continuam defendendo a hipótese de que os desaparecimentos são causados por aliens ou por um monstro marinho, enquanto ainda há outros que acreditam ser o resultado de uma maldição antiga. Independentemente do que esteja causando os desaparecimentos, é certo que o Triângulo das Bermudas continuará sendo um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do mundo. Se você deseja explorar mais sobre este tema e outros temas, se inscreva no canal e acompanhe nosso conteúdo. Comente abaixo qual a sua opinião sobre esse intrigante assunto. Obrigado por assistir e até a próxima. A Ilha Perdida de Thule é uma ilha que ainda não possui sua localização exata ou mesmo sequer se sabe sobre sua real existência. Aparentemente localizada no extremo norte do Atlântico, a ilha de Thule foi mencionada pela primeira vez por um escritor e explorador grego chamado Pitias, no seu livro Sobre o Oceano, no século IV a.C., como um lugar inacessível, onde o sol nunca se punha no verão e nunca se levantava no inverno. Pitias foi um viajante intrépido que, no século IV a.C., visitou e descreveu o noroeste da atual Europa. Segundo contou, Thule encontrava-se a 6 dias de navegação rumo ao norte das Ilhas Britânicas, já no Círculo Polar Ártico. A sua costa seria uma mistura de terra, mar e ar, numa alusão à névoa, que designa como Pneumontaláteos, o nome das medusas, pela semelhança dos blocos de gelo flutuantes com esses seres marinhos. E foi a partir daí que este território remoto começou a surgir nos mapas. Durante séculos, os geógrafos relacionaram-no com a Islândia, a Groenlândia, a Noruega ou a Nova Escócia, porque Pitias descrevia marés espetaculares. Segundo o relato, era dito que a ilha tinha uma pequena população, e a família real que governava a ilha de Thule na Idade Média não simpatizava muito com a população local da ilha, tanto que nem saíam do castelo e somente os fiéis serviçais entravam e saíam de lá. Pitias relata que viu peixes enormes, do tamanho de um barco, que nadavam lentamente à superfície soprando ruidosos jatos de água. Seguiu 6 dias para norte até avistar uma ilha a que chamavam de Thule. Nas suas notas, ele descreveu a população como bárbaros, sendo eles teutonicos ou germânicos que viviam de uma agricultura simples. Ele conta que a população local mostrou-lhe o sítio onde o sol se põe a descansar. Ele viu que no inverno o sol nem aparecia, então a escuridão durava meses. Pitias descreveu o mar de Thule como estranho, espesso, fundido com terra, descrevendo-a como uma massa de gelo viscosa que oscilava com as ondas e que não se podia caminhar nem navegar. Logo então ele fugiu desse mar, solidificado, e regressou a Marsella.
Por séculos, Thule permaneceu um mistério, até que, no século XV, exploradores europeus começaram a procurá-la. No século XIX, o explorador britânico John Franklin acreditava ter encontrado Thule, mas, mais tarde, descobriu-se que ele havia se enganado. Mas com o passar dos anos, no Renascimento, as ilhas do norte foram mapeadas e não houve consenso quanto à localização ou existência de Thule, que ainda continuava um mistério. A ilha, posteriormente, deu origem a uma sociedade secreta que tinha como objetivo encontrá-la, a Sociedade de Thule, que teve forte influência durante a Segunda Guerra Mundial. O nome de Thule continua vivo na Groenlândia, na base aérea de Thule, nas Ilhas Sandwich, uma das quais se chama Thule do Sul, e no 69º elemento da tabela periódica, o túlio. Os historiadores atuais não sabem com certeza se aquele território remoto, descrito por Pitias, se baseava em algum lugar real ou se só representava uma alegoria para um plano de ideias ou de estado da mente, como os gregos costumavam utilizar. Especula-se que a ilha de Thule descrita por Pitias poderia ser qualquer uma das ilhas ou regiões que compõem no hemisfério norte, próximo ao Ártico. Já que lá, em determinada época do ano, o sol não se põe, sendo conhecido como o Sol da Meia-Noite. Assim como na cidade russa Norilsk, que é a segunda maior do Ártico, onde a noite dura cerca de 3 meses por ano, o que torna estes locais coerentes com o relato do explorador grego. Mas até hoje a ilha de Thule nunca foi encontrada. Algumas teorias sugerem que ela possa estar localizada em algum lugar entre a Groenlândia e a Noruega, enquanto outras afirmam que ela pode estar em uma área próxima à Antártida. Apesar de todas as tentativas para localizar Thule, o mistério permanece. Alguns acreditam que a ilha nunca existiu de fato, enquanto outros afirmam que ela pode estar escondida em algum lugar do Ártico, aguardando sua descoberta. Independentemente de onde esteja, ou mesmo se ela realmente exista, a Ilha Perdida de Thule continua a fascinar e intrigar as pessoas ao redor do mundo, e quem sabe, um dia, ela finalmente será encontrada e seu mistério finalmente resolvido. Não esqueça de deixar seu comentário com sua opinião sobre esse mistério e se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima! Você conhece a teoria dos chamados Nephilim? Essa teoria defende que gigantes habitaram a Terra no passado. Será que existiram seres humanos de proporções épicas caminhando entre nós há milênios? É sobre isso que vamos abordar neste vídeo. A história da humanidade está repleta de lendas e mitos sobre gigantes. Essas histórias são encontradas em diferentes culturas ao redor do mundo, desde os gigantes mitológicos da Grécia Antiga até as lendas dos Nephilim mencionados na Bíblia. Mas será que essas histórias são apenas contos de fadas ou há alguma base de verdade nelas? Segundo essa teoria, os gigantes teriam coexistido com os humanos em um passado distante. Alguns acreditam que eles teriam sido uma raça separada, enquanto outros sugerem que seriam uma variação humana de tamanho descomunal. A história de Davi e Golias também seria citada como um exemplo de encontro entre humanos e gigantes. Nephilim é um termo derivado do hebraico Nafal, que significa ele caiu, sendo interpretado por muitos como o significado de anjos caídos. Os gigantes são mencionados na Bíblia em vários lugares, por exemplo, Gênesis 6:4, Josué 12:4. Og, o rei de Bazã, Deuteronômio 3:11, o povo gigante em Canaã que os espiões de Moisés relataram, Números 13:30, 33, Golias, 2 Samuel 21:19, e os Anaquins, Deuteronômio 9:1-2, são todos exemplos de gigantes nas Escrituras. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, a Bíblia dos Judeus, traduziu o termo pela palavra grega que significa, literalmente, nascido da terra, e as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. Lutero, por sua vez, traduziu Nephilim como tiranos, pois, segundo sua interpretação, caíram sobre o povo e os oprimiram. O livro de Enoque, por exemplo, relata como anjos chamados sentinelas tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes chamados Nefilins. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e cruéis, que se voltaram contra os próprios seres humanos.
Ao que tudo indica, os gigantes que aparecem no Velho Testamento bíblico deixaram de existir no período do rei Davi, onde possivelmente foram todos dizimados. O próprio gigante Golias, morto por Davi, era um descendente longínquo dos Nefilins, mas bem inferior aos primeiros que aparecem no período pré-diluviano e que são possivelmente os principais motivadores da destruição daquele mundo antigo, conforme 2 Pedro 2:4 e Judas 6. Aqueles que defendem a teoria dos gigantes apontam para evidências arqueológicas intrigantes encontradas em diferentes partes do mundo. Desde pegadas gigantes fossilizadas até esqueletos de proporções impressionantes, há muitos indícios que sugerem a existência desses seres na antiguidade. Todas as referências de gigantes que aparecem nos livros de Erich von Däniken também apontam para os Nefilins, bem como os escritos de Zecharia Sitchin, que ao se referir aos Anunnakis das tabuletas dos povos sumérios também apontam para os Nefilins. No entanto, os céticos argumentam que muitas dessas supostas evidências são mal interpretadas ou simplesmente falsas. A análise científica de alguns achados arqueológicos sugere que as pegadas gigantes podem ser resultado de processos naturais, e não de seres humanos gigantes. Segundo Adam Clarke, a tradução de Nephilim como gigantes é um erro. O texto de Gênesis faz uma distinção entre os filhos dos homens e os filhos de anjos. Os filhos dos homens seriam os Nephilim, homens caídos e nascidos da terra, com a mente animalesca e diabólica, contrastando com os filhos de anjos. Esta distinção seria entre os pecadores e os santos. Os Nephilim teriam se tornado Giborim, do hebraico Gabar, eles prevaleceram, foram vitoriosos, que significa conquistadores ou heróis. Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch também atribuem a tradução de Nephilim como gigantes a um erro. Segundo estes autores, a interpretação de Gênesis 6:4 é controversa, porém eles rejeitam como absurda a ideia de que a passagem se refere à reprodução entre anjos, filhos de Deus, e filhas dos homens, produzindo uma raça de monstros, como se fossem semideuses, demônios ou anjos homens. Segundo Keil e Delitzsch, os Nephilim, ou seja, os tiranos, já habitavam a terra antes dos filhos de Deus, descendentes de Sete, terem filhos com as filhas dos homens, descendentes de Caim, e continuaram existindo depois que nasceram os filhos destas uniões. A teoria dos gigantes continua sendo objeto de debate acalorado entre estudiosos e pesquisadores. Alguns a consideram apenas um produto da imaginação humana, enquanto outros defendem que há mais para descobrir nesse intrigante mistério. Independentemente de acreditar ou não na existência dos gigantes, é inegável que a teoria desperta nossa imaginação e nos faz questionar o que realmente aconteceu em nosso passado distante. A arqueologia e a ciência continuam nos fornecendo novas informações, e quem sabe, um dia, poderemos resolver esse mistério de uma vez por todas. Se você conhece alguma história, opinião ou tem alguma informação sobre gigantes, compartilhe conosco nos comentários abaixo, gostaríamos de saber o que você pensa sobre esse assunto intrigante. E se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado e até o próximo vídeo. A história da humanidade está cheia de enigmas que até hoje desafiam nossa compreensão. Ao redor do mundo, arqueólogos e pesquisadores se deparam com artefatos, estruturas e descobertas que parecem não fazer sentido, questionando tudo o que sabemos sobre civilizações antigas. De gigantescas estruturas construídas com precisão inexplicável a artefatos que não deveriam existir, a arqueologia ainda guarda muitos mistérios. No vídeo de hoje, vamos explorar 5 desses mistérios arqueológicos que permanecem sem explicação. Prepare-se para viajar no tempo e explorar os segredos que o passado ainda esconde. As linhas de Nazca. No deserto de Nazca, no Peru, existem gigantescas linhas e figuras traçadas no solo que só podem ser completamente vistas de um ponto de vista aéreo. Esses desenhos, que incluem formas de animais, figuras geométricas e até seres humanos, são conhecidos como as linhas de Nazca. Elas têm mais de 2000 anos e foram feitas pelo povo Nazca, mas até hoje ninguém sabe com certeza para que serviam.
A principal questão é: como os antigos habitantes dessa região, sem acesso à tecnologia moderna, conseguiram criar figuras tão precisas em uma escala tão grande? Algumas teorias sugerem que poderiam ser pistas para os deuses, ou símbolos de rituais astronômicos. No entanto, a verdade ainda permanece um mistério. Seriam apenas desenhos artísticos, ou algo muito mais complexo e com um propósito que ainda não entendemos? A Pedra de Ica. Outro mistério arqueológico vem de uma região do Peru, onde foram encontradas pedras chamadas Pedras de Ica. Essas pedras, que datam de milhares de anos atrás, estão cobertas com intrincados desenhos, muitos dos quais mostram figuras humanas interagindo com dinossauros. Isso levanta uma pergunta impossível: como pessoas da antiguidade poderiam ter retratado dinossauros se esses animais foram extintos milhões de anos antes do surgimento da civilização humana? Embora algumas pedras sejam consideradas falsificações modernas, muitos acreditam que as pedras são autênticas e que a história da evolução humana e dos dinossauros pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Seriam essas pedras uma prova de uma civilização perdida, que existia muito antes de qualquer outro registro histórico? Ou é apenas um artefato estranho sem explicação? O Anticitera, o computador antigo. Em 1901, mergulhadores em uma antiga cidade submersa, perto da ilha de Anticitera, na Grécia, encontraram um objeto estranho, coberto por incrustações marinhas. O que parecia ser apenas uma peça de metal oxidado revelou-se muito mais complexo. O Anticitera é considerado o computador mais antigo do mundo. Com mais de 2.000 anos, o dispositivo era uma espécie de mecanismo analógico usado para calcular movimentos astronômicos e, provavelmente, para prever eventos como eclipses e alinhamentos planetários. A questão que persiste até hoje é: como uma civilização tão antiga tinha o conhecimento para criar uma máquina tão avançada? O Anticitera contém engrenagens, rodas dentadas e mecanismos complexos que lembram tecnologias do Renascimento, mas foi criado muito antes. Isso desafia a nossa visão de progresso tecnológico e nos leva a perguntar: existiam civilizações avançadas muito antes do que imaginamos? As pirâmides do Egito. Como foram construídas? As pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, são uma das maiores maravilhas arquitetônicas da história. Mas o mistério sobre como foram construídas ainda persiste. Embora existam várias teorias, desde rampas simples até métodos mais complexos envolvendo ferramentas e técnicas que perdemos com o tempo, ninguém sabe ao certo como os egípcios conseguiram mover pedras de até 80 toneladas e empilhá-las com tanta precisão sem a ajuda de tecnologia moderna. O mais impressionante é que a construção das pirâmides aconteceu há cerca de 4.500 anos, e até hoje os pesquisadores não conseguem reproduzir as técnicas usadas pelos antigos egípcios. Como uma civilização tão antiga, sem o uso de máquinas, conseguiu construir essas gigantescas estruturas com tanta perfeição? A resposta ainda é um dos maiores enigmas da arqueologia. As estátuas de Easter Island, Moais. Como foram transportadas? A Ilha de Páscoa, no Pacífico, é famosa pelas misteriosas estátuas conhecidas como Moais. Estas enormes figuras, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando várias toneladas, foram esculpidas entre os séculos 13 e 16 pelo povo Rapa Nui. Mas o grande mistério que persiste é: como essas estátuas, que foram esculpidas em uma pedreira isolada, foram transportadas até seus destinos, espalhados por toda a ilha? Existem várias teorias sobre o transporte dessas estátuas, desde a ideia de que elas foram andando, movidas por um sistema de cordas e balanceamento, até teorias envolvendo forças externas ou ainda mais misteriosas. Porém, a verdade é que ninguém sabe exatamente como esse feito foi realizado. O que se sabe é que até hoje nenhuma explicação plausível foi completamente aceita, tornando esse mais um mistério arqueológico de proporções monumentais. Esses são apenas alguns dos muitos mistérios arqueológicos que desafiam nosso entendimento da história.
Será que estamos apenas arranhando a superfície do que realmente aconteceu no passado? O que essas descobertas têm em comum é que elas mostram que, embora possamos ter desvendado muitas partes da nossa história, ainda há uma grande quantidade de segredos escondidos esperando para ser revelados. E você, qual desses mistérios acha mais intrigante? Ou talvez você conheça outros mistérios arqueológicos que ainda não foram desvendados? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por assistir e até a próxima! Imagine entrar em um fórum na internet e se deparar com um usuário alegando ser um viajante do tempo. Parece coisa de filme de ficção científica, certo? Mas, em 2000, algo muito parecido aconteceu e a história de John Titor se espalhou rapidamente pela internet. Ele dizia ser um soldado do futuro, vindo do ano de 2036, para alertar a humanidade sobre os perigos do futuro. A sua história, cheia de detalhes técnicos e previsões, gerou uma onda de discussões, mas também deixou muitos com mais perguntas do que respostas. Hoje, vamos explorar quem foi John Titor, os detalhes de sua misteriosa aparição em um blog, e o que, até hoje, faz sua história ser um dos maiores mistérios da internet. Prepare-se para entrar em um dos maiores enigmas do ciberespaço. Quem foi John Titor? John Titor apareceu pela primeira vez em 2000, em um fórum de discussão chamado ArtBells BBS. Ele alegava ser um soldado vindo do futuro, especificamente do ano de 2036. Mas não era qualquer viajante do tempo. John Titor se descrevia como alguém que estava em uma missão de rotina, viajando para o passado para buscar um computador antigo, necessário para reparar um sistema de controle militar do futuro. Ele também mencionava que sua viagem tinha o objetivo de alertar a humanidade sobre eventos catastróficos que poderiam ser evitados. O mais intrigante em sua história foi a quantidade de detalhes técnicos que ele forneceu sobre sua máquina do tempo, que supostamente era uma versão melhorada da famosa C-102, um dispositivo de viagem no tempo desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos. John descreveu como a máquina funcionava, seus controles e até os problemas com os que surgiam durante a viagem. Ele também disse que o conceito por trás de viajar no tempo era mais complexo do que a simples manipulação de tempo e espaço, envolvia a curvatura da massa e a criação de buracos de minhoca, algo muito alinhado com as teorias da física moderna. Tudo começou em um fórum online em 2000. John Titor se identificava como alguém vindo de um futuro distópico, onde o mundo estava em ruínas. Ele descrevia um futuro marcado por uma guerra civil nos Estados Unidos, que aconteceria por volta de 2004, seguida por uma guerra nuclear global. A guerra, segundo ele, resultaria em milhões de mortes e na queda da civilização como a conhecemos. Além disso, ele afirmava que o futuro seria dominado por uma sociedade que não teria mais as liberdades individuais como as que temos hoje. Mas o que tornou suas aparições ainda mais intrigantes foi o fato de que ele fazia previsões sobre o futuro, como a Guerra Civil Americana e uma série de eventos geopolíticos, incluindo um colapso global que teria consequências profundas. Para muitos, a maneira detalhada como ele descrevia esses eventos parecia convincente, mas, ao mesmo tempo, havia um grande ceticismo sobre a veracidade de suas palavras. Durante suas postagens, John Titor fez uma série de previsões sobre o futuro. Algumas de suas previsões, como uma guerra civil nos Estados Unidos e a ruptura das relações internacionais, nunca se concretizaram. No entanto, outras questões, como o aumento das tensões geopolíticas e problemas relacionados à tecnologia, ainda continuam a ser discutidas, o que alimenta a ideia de que ele poderia, de fato, ter vindo de um futuro alternativo. Uma das previsões mais curiosas de John Titor foi sobre a tecnologia. Ele falava sobre a evolução da computação e da inteligência artificial de uma forma que soava bastante avançada para os padrões de 2000. Ele mencionou, por exemplo, que a internet seria um campo de batalha para controle de informações e que a privacidade pessoal seria severamente limitada.
Isso soa bastante familiar nos dias de hoje, onde questões sobre privacidade digital e vigilância são assuntos de debate constante. Mas o grande mistério sobre as previsões de John Titor é que ele nunca previu eventos específicos com precisão exata, e muitas das suas previsões acabaram por não se concretizar. Isso deixou muitas pessoas divididas. Seriam elas falhas de um viajante do tempo com informações imprecisas? Ou ele estava jogando um jogo psicológico com seus seguidores? A máquina do tempo, o enigma técnico. Um dos aspectos mais fascinantes da história de John Titor foi a sua descrição detalhada da máquina do tempo que ele usava. Ele dizia que sua máquina era uma espécie de carro de combate do futuro, equipado com uma versão avançada de um dispositivo de viagem temporal. Segundo Titor, a máquina precisava de um componente específico, um computador IBM 5100, para funcionar corretamente. Isso gerou uma curiosidade enorme, pois o IBM 510 era um computador raro e já descontinuado na época. Mas Titor afirmou que ele era necessário para resolver problemas técnicos com os sistemas de computação do futuro. Curiosamente, em 2000, o IBM 510 era de fato um item de interesse para certos grupos de programadores, já que esse modelo possuía a capacidade de interpretar uma linguagem de programação rara. A conexão com a história de Titor, no entanto, parece ser apenas uma coincidência ou uma jogada de mestre na construção de uma narrativa convincente. Mas se ele estava inventando uma história, ele certamente fez isso com muito cuidado. Após vários meses de interações com os membros do fórum, John Titor desapareceu de repente, em 2001, sem deixar rastros. Seu último post foi vago e cheio de despedidas misteriosas. A partir daí, a lenda de John Titor começou a crescer, alimentando ainda mais teorias sobre sua verdadeira identidade. Algumas pessoas acreditam que ele era apenas um experimento psicológico, uma história de ficção bem elaborada para provocar discussões sobre o futuro da humanidade. Outras, no entanto, mantêm a ideia de que ele realmente veio de um futuro alternativo e sua mensagem foi uma tentativa de mudar a linha do tempo. O que realmente aconteceu com John Titor? Ele era um viajante do tempo genuíno? Ou tudo não passou de uma elaborada brincadeira de alguém com um conhecimento avançado de física e psicologia? O mistério continua, e até hoje há aqueles que tentam decifrar suas mensagens e buscar respostas. John Titor continua sendo um dos maiores mistérios da internet. Com suas previsões, explicações técnicas e sua misteriosa aparição, ele deixou uma marca indelével no mundo da cultura pop e das teorias de viagem no tempo. Mas, apesar de toda a evidência e especulação, ninguém sabe ao certo quem ou o que ele realmente era. A história de John Titor é, sem dúvida, um enigma fascinante, e ele ainda provoca discussões acaloradas na comunidade de fãs de ficção científica e de mistérios. E você, o que acha? John Titor era realmente um viajante do tempo ou uma grande farsa? Deixe sua opinião nos comentários e se gostou desse mistério, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias intrigantes como essa. Você já se perguntou o que aconteceria se encontrasse um tesouro perdido? De pirâmides antigas a ilhas misteriosas, a busca por riquezas escondidas tem fascinado o ser humano por séculos. E por mais que a realidade de um tesouro perdido possa parecer parte da ficção, muitas histórias e lendas que cercam esses tesouros ainda são muito reais e continuam sendo caçadas até hoje. Neste vídeo, vamos explorar algumas das mais famosas histórias de tesouros perdidos e as emocionantes caças ao tesouro que surgiram a partir delas. O que realmente aconteceu com esses tesouros? Estariam os mistérios resolvidos ou as riquezas continuam em algum lugar do mundo, esperando para serem encontradas? Junte-se a nós nessa jornada e descubra as histórias por trás de alguns dos maiores enigmas da história. O Tesouro de El Dorado. O nome El Dorado é sinônimo de riquezas infinitas e uma cidade de ouro escondida nas profundezas da América do Sul. A história começou com os primeiros exploradores espanhóis que ouviram relatos dos nativos sobre uma terra rica em ouro. Disse que o rei da cidade, um governante conhecido como El Dorado, se banhava em ouro derretido
e cobria seu corpo com o precioso metal. A busca pela Cidade de Ouro começou no século XVI e nunca parou desde então. Exploradores como Gonzalo Pizarro, um dos primeiros espanhóis a buscar Eldorado, e Sir Walter Raleigh, um aventureiro britânico, partiram em expedições pela região do Amazonas e pela Cordilheira dos Andes, mas nunca encontraram a famosa cidade. Algumas teorias sugerem que Eldorado nunca foi uma cidade real, mas sim uma metáfora para a abundância de ouro nos impérios indígenas. Nos dias de hoje, a busca por Eldorado ainda gera interesse, com muitas pessoas acreditando que partes do tesouro possam estar espalhadas pelas florestas da América do Sul, aguardando para serem descobertas. Mas será que realmente existiu? Ou será apenas uma das maiores lendas da história? O Tesouro dos Templários. Agora, voltamos no tempo para o século XIV e exploramos um dos maiores mistérios medievais: o Tesouro dos Cavaleiros Templários. Esta ordem religiosa e militar foi uma das mais poderosas durante a Idade Média, adquirindo vastas riquezas e terras em toda a Europa. No entanto, em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado com os Templários, mandou prender seus membros e confiscou suas propriedades. A riqueza da ordem desapareceu de forma misteriosa. Mas o que realmente aconteceu com esse tesouro? Durante a perseguição aos Templários, muitos acreditam que os cavaleiros esconderam suas riquezas em locais secretos, como a famosa Catedral de Chartres, na França, ou até em outros lugares da Europa. A lenda também sugere que o tesouro foi levado para terras distantes, como a Escócia, ou até mesmo para o Novo Mundo, em uma tentativa de proteger o tesouro das garras do rei Filipe. O Tesouro dos Templários se tornou um dos maiores mistérios da história, alimentando teorias até os dias de hoje. Algumas lendas dizem que ele pode conter relíquias sagradas, como o Santo Graal, mas sua localização permanece um enigma. O Tesouro de Montezuma. Em 1519, o Império Azteca estava no auge sob o comando de Montezuma II, mas a chegada dos espanhóis, liderados por Hernán Cortés, mudaria tudo. Montezuma, acreditando que Cortés poderia ser o deus Quetzalcoatl retornando à terra, ofereceu grandes quantidades de ouro e pedras preciosas em um gesto de boa vontade. No entanto, os espanhóis tomaram as riquezas e, após conquistar Tenochtitlan, a capital azteca, o tesouro de Montezuma desapareceu. Alguns dizem que, antes da chegada dos conquistadores, os astecas esconderam suas riquezas para evitar que os espanhóis as tomassem. Há diversas teorias sobre onde esse tesouro poderia estar escondido. Uma delas sugere que ele foi enterrado nas montanhas do México, perto do Lago de Texcoco, onde a cidade de Tenochtitlan estava localizada. Outras teorias indicam que o tesouro foi levado para locais secretos, como Yucatán ou Oaxaca. A caça a esse tesouro continua até hoje, e vários caçadores de tesouros tentaram, sem sucesso, encontrar as riquezas que um dia pertenceram ao imperador azteca. O Tesouro de Montezuma ainda é uma das maiores lendas do México e da América Latina. O Tesouro de Oak Island. Agora, vamos até o Canadá, onde a ilha de Oak Island se tornou um dos maiores mistérios de tesouros perdidos do mundo. Desde o século XIX, aventureiros têm explorado a ilha em busca de um tesouro escondido, que muitos acreditam estar enterrado no famoso Poço da Fortuna. A lenda diz que o poço foi projetado com um sistema complexo de armadilhas e túneis para proteger as riquezas escondidas. A busca por esse tesouro, que alguns acreditam ser o tesouro dos Cavaleiros Templários ou até mesmo o tesouro de Sir Francis Drake, já causou mortes e gastou milhões de dólares. Diversos artefatos foram encontrados na ilha ao longo dos anos, incluindo moedas antigas e fragmentos de metal, mas o tesouro completo nunca apareceu. Vários caçadores de tesouros continuam a explorar a ilha, e a série de TV The Curse of Oak Island tem documentado essa busca. A questão é:
Será que algum dia o poço da fortuna será desenterrado, revelando um tesouro perdido de uma vez por todas? O Tesouro de Fen. Por último, falaremos de um tesouro mais recente, mas que gerou tanta emoção quanto as lendas antigas. Em 2010, o antiquário e colecionador de arte Forrest Fenn anunciou que havia escondido um baú cheio de ouro, joias e artefatos valiosos em algum lugar das Montanhas Rochosas. Fenn deixou um poema cheio de pistas e enigmas que, ele dizia, levariam ao tesouro. O anúncio de Fenn gerou uma caça frenética, com milhares de pessoas viajando para as montanhas em busca do baú perdido. Muitos interpretaram as pistas de forma errada, enfrentando condições extremas e até mesmo perdendo suas vidas em busca da fortuna. Finalmente, em 2020, Fenn revelou que o tesouro havia sido encontrado, mas o nome do descobridor nunca foi revelado, o que mantém o mistério vivo. O Tesouro de Fenn é o exemplo de como uma história recente pode capturar a imaginação de milhões, mas também mostra como a caça ao tesouro pode ser perigosa. Como você pôde ver, os tesouros perdidos têm fascinado e intrigado a humanidade por séculos. De Eldorado às montanhas do Canadá, esses mistérios continuam a desafiar caçadores de tesouros, arqueólogos e aventureiros. Talvez um dia esses tesouros sejam encontrados, mas enquanto isso, continuam a alimentar lendas e aventuras por todo o mundo. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre esses e outros mistérios fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Quem sabe, talvez você seja o próximo a desvendar um dos maiores enigmas da história. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo. Você deve ter acompanhado as notícias dos últimos dias, falando sobre os avistamentos acontecidos em diversas partes dos Estados Unidos. Mas o que seriam esses objetos? Quem estaria por trás dessa tecnologia? Hoje, vamos adentrar um dos maiores mistérios que fascinam a humanidade há séculos: os OVNIs, ou como preferimos chamar, objetos voadores não identificados. O que são esses fenômenos que desafiam nossa compreensão da realidade? Será que estamos realmente sozinhos no universo? E o que está sendo escondido das pessoas em relação a avistamentos e informações sobre esses objetos misteriosos? Prepare-se, porque neste vídeo vamos analisar avistamentos reais, teorias intrigantes sobre vida extraterrestre e até o que pode estar sendo ocultado por governos e organizações ao redor do mundo. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê o universo. Comecemos pelo começo. O termo OVNI não significa necessariamente que estamos falando de espaçonaves alienígenas. Em sua definição, OVNI significa literalmente objeto voador não identificado. Ou seja, tudo o que vemos no céu que não conseguimos explicar imediatamente entra na categoria de OVNI. Ao longo dos anos, milhares de avistamentos foram registrados ao redor do mundo, desde luzes estranhas no céu até objetos em formas geométricas e até movimentações que desafiam as leis da física. Mas o que faz esses avistamentos se destacarem? O que há de tão peculiar nesses relatos? O mistério que envolve esses avistamentos é o que mantém a busca por respostas viva e a curiosidade humana sem limites. O mais interessante sobre OVNIs não é apenas o fenômeno em si, mas como ele mexe com nossa percepção do mundo, nos levando a questionar o que está além da nossa compreensão. Mas e o que dizer sobre os recentes avistamentos ocorridos por diversos estados dos Estados Unidos recentemente? Primeiramente, vamos ver o que os representantes do governo americano têm dito sobre esse assunto. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment.
And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Depois de semanas de mistério, a Casa Branca disse que o avistamento de OVNIs na costa dos Estados Unidos são drones ou helicópteros militares e que não há perigo para a segurança nacional. Isso é o que sabemos até o momento, mas como bons questionadores, não poderíamos deixar de explorar outras possibilidades. E aqui temos algumas teorias que podemos considerar para que você faça sua própria análise. A teoria dos drones ou balões. Algumas pessoas sugerem que os avistamentos não passam de drones ou até mesmo balões meteorológicos, que também possuiriam a função de distrair as pessoas para algo mais absurdo que supostamente estaria acontecendo por trás dos bastidores. A teoria sugere que, enquanto a mídia distrai o povo com uma notícia, algo acontece por trás das câmeras. A teoria de tecnologia militar americana. Outra teoria é de que os avistamentos são apenas de tecnologia própria americana, desenvolvida em projetos secretos do governo. Isso explicaria o porquê esses objetos não identificados conseguem sobrevoar a maior potência bélica do mundo e não são abatidos ou, pelo menos, perseguidos. Segundo essa teoria, essa seria uma forma dos Estados Unidos demonstrarem aos seus inimigos geopolíticos que possuem poderio bélico acima da compreensão de seus opositores, buscando causar temor e aumentar sua influência e poder de persuasão nas políticas externas. A teoria dos extraterrestres. Talvez essa teoria seja a mais comentada entre as pessoas e também a que faz maior sucesso. Muitos defendem de que esses avistamentos são, na verdade, tecnologia extraterrestre, como uma espécie de desacobertamento de outras raças que habitam o nosso universo. Seriam esses seres amigos ou inimigos? E qual seria o interesse deles aqui conosco? O que faria com que eles se revelassem justamente agora? O que você pensa sobre todas essas teorias? Apesar de todas as dúvidas e da turbulência midiática, até o presente momento do lançamento desse vídeo, nenhuma dessas teorias foi confirmada. Indo além na questão ufológica, vamos recordar de alguns dos avistamentos mais famosos de OVNIs, que continuam a ser debatidos até hoje. O caso de Roswell, 1947. Um dos avistamentos mais conhecidos, que gerou centenas de teorias. Em julho de 1947, um suposto OVNI teria caído nas proximidades de Roswell, no Novo México, Estados Unidos. O exército inicialmente divulgou um comunicado afirmando que um disco voador havia sido encontrado. Porém, horas depois, eles recuaram e disseram que se tratava de um balão de espionagem. Desde então, muitas pessoas acreditam que o governo dos Estados Unidos tenha encoberto o caso, alterando informações sobre o que realmente aconteceu em Roswell. Esse caso ficou tão emblemático que até hoje, quase 80 anos depois, ele continua a ser um dos maiores pontos de discussão sobre OVNIs e supostas conspirações. O caso do OVNI de Phoenix, 1997. Outro avistamento impactante aconteceu em Phoenix, Arizona, também nos Estados Unidos. Milhares de pessoas testemunharam uma formação de luzes brilhantes que se moviam em um padrão geométrico peculiar. A explicação oficial para esse avistamento foi que eram flares militares, mas quem presenciou o fenômeno não concorda com essa versão. O que era aquele objeto imenso e silencioso que pairou no céu por horas? A falta de explicações convincentes gerou uma onda de teorias que até hoje são discutidas entre os pesquisadores. Esses são apenas 2 exemplos de inúmeros relatos ao redor do mundo. E há uma razão pela qual esses casos continuam a ser debatidos. Eles desafiam a lógica e a compreensão humana. E como você deve estar percebendo, essa questão vai muito além de simples luzes no céu. Além de Roswell e Phoenix,
há outros casos que se destacaram ao longo da história e que continuam a gerar discussões intensas entre especialistas e entusiastas do fenômeno OVNI. Vamos explorar mais 3 desses casos. O caso de Los Angeles. O bombardeio de Los Angeles, 1942. Em 25 de fevereiro de 1942, em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial, os moradores de Los Angeles, na Califórnia, viveram uma das noites mais tensas de sua história. Às 3h15 da madrugada, os radares de defesa da cidade detectaram a presença de um objeto desconhecido no céu. Temendo que fosse um ataque japonês, como o ataque a Pearl Harbor meses antes, a defesa costeira abriu fogo contra o objeto. Baterias antiaéreas dispararam centenas de projéteis, iluminando o céu com uma chuva de tiros e explosões. No entanto, o misterioso objeto não foi derrubado, e muitos afirmaram que ele não apresentava nenhum comportamento agressivo, nem estava ameaçando a cidade de forma alguma. Após o bombardeio, o exército dos Estados Unidos alegou que o incidente foi causado por um alarme falso e que o objeto teria sido, na verdade, um balão meteorológico. No entanto, as testemunhas que estavam no local e os registros fotográficos não corroboram essa explicação. Até hoje, muitos acreditam que os acontecimentos de Los Angeles foram um dos maiores e mais enigmáticos avistamentos de OVNIs na história dos Estados Unidos. O caso de Varginha, 1996. O caso de Varginha, ocorrido no Brasil em 1996, é frequentemente comparado ao famoso incidente de Roswell, nos Estados Unidos. Em janeiro daquele ano, 3 jovens mulheres de Varginha, uma cidade no interior de Minas Gerais, afirmaram ter visto uma criatura estranha, de pele marrom e olhos vermelhos, em uma área isolada perto da cidade. Além disso, várias testemunhas relataram a observação de um objeto voador em forma de disco que teria caído nas proximidades. Logo após o avistamento, começaram a surgir rumores sobre a presença de autoridades militares na região, que supostamente teriam recolhido uma nave extraterrestre e possivelmente até capturado seres alienígenas. A história ficou conhecida como o Roswell brasileiro. Mas, ao contrário do caso norte-americano, o governo brasileiro não reconheceu oficialmente o ocorrido, mantendo o segredo sobre os eventos de Varginha. Apesar da falta de uma explicação oficial, o caso continua a ser um dos mais discutidos e debatidos entre ufólogos e entusiastas do fenômeno. O caso de Rendlesham Forest, 1980. Outro caso altamente intrigante aconteceu na floresta de Rendlesham, na Inglaterra, em dezembro de 1980, e é frequentemente chamado de Roswell britânico. Esse incidente envolveu uma série de avistamentos de OVNIs e interações entre os militares britânicos e o que parecia ser uma nave extraterrestre. Tudo começou quando soldados da base aérea de Woodbridge, na região de Suffolk, avistaram uma luz brilhante e pulsante no meio da floresta. Ao se aproximarem da área, os militares relataram ter visto um objeto metálico e triangular, com luzes piscando, que parecia pousar e depois se mover rapidamente em direções impossíveis. Eles também relataram efeitos estranhos, como eletrônicos mal funcionando e marcas misteriosas no solo onde o OVNI teria pousado. O caso foi rapidamente encoberto e considerado confidencial pelo governo britânico, mas os relatos dos soldados que estiveram no local e o fato de o evento ter ocorrido em uma base militar altamente segura aumentaram a credibilidade do caso. Até hoje, muitos acreditam que o caso de Rendlesham seja um dos mais bem documentados e misteriosos avistamentos de OVNIs da história moderna. Agora, em termos gerais, outra teoria que tem ganhado as redes sociais e a boca do povo é sobre o suposto envolvimento dos governos e organizações secretas. Os comentários giram em torno da seguinte pergunta: o que os governos sabem e o que estão tentando esconder?
Nos últimos anos, alguns documentos desclassificados trouxeram à tona informações sobre o que os governos estão fazendo em relação aos OVNIs. O famoso Departamento de Defesa dos Estados Unidos, DoD, por exemplo, anunciou oficialmente a existência de seu programa AATIP, Programa de Identificação Avançada de Ameaças Aeroespaciais, que investigava objetos aéreos não identificados. Esse programa, que permaneceu em segredo por anos, teve seu fim anunciado em 2017, mas a verdade é que ele deixou muitas dúvidas. Será que o programa realmente acabou ou será que ele apenas se transformou em algo mais secreto e avançado? Além disso, o próprio governo dos Estados Unidos revelou uma série de vídeos gravados por pilotos militares, que mostram encontros com OVNIs de alta velocidade e com características que parecem desafiar as leis da física, como o movimento em ângulos impossíveis e mudanças bruscas de velocidade. Além disso, os governos de outros países, como o Brasil e o Reino Unido, também têm registros de avistamentos que foram, de certa forma, oficializados e, em muitos casos, não explicados de forma convincente. Então, por que tanto sigilo? O que mais está sendo ocultado? Para muitos, isso indica que os governos sabem mais do que estão dispostos a nos contar, e isso alimenta ainda mais a teoria de que estamos sendo visitados por inteligências de outros planetas ou dimensões. Entre essas teorias, algumas são bastante intrigantes, tais como as teorias sobre vida extraterrestre. E agora chegamos à grande questão. Será que estamos sendo visitados por seres de outros planetas? A ideia de vida extraterrestre não é nova. Desde a antiguidade, há relatos de figuras misteriosas e eventos que poderiam ser interpretados como visitas de seres de outros mundos. Mas com o avanço da ciência, especialmente com a exploração espacial, a possibilidade de vida fora da Terra se tornou um debate mais sério. A teoria dos antigos astronautas. Uma das teorias mais interessantes é a de que seres extraterrestres visitaram a Terra no passado e influenciaram culturas antigas. Erich von Däniken, autor do famoso livro O que os deuses astronautas nos contaram, argumenta que os avanços tecnológicos e os conhecimentos de civilizações antigas não podem ser explicados apenas pela evolução humana. De acordo com ele, essas civilizações foram visitadas por alienígenas. Monumentos como as pirâmides do Egito, as linhas de Nazca no Peru e as estátuas da Ilha de Páscoa, entre outros, seriam evidências de uma influência extraterrestre em tempos antigos. A hipótese do grande filtro. Outra teoria interessante é a hipótese do grande filtro. Ela sugere que, embora o universo seja vasto e cheio de planetas potencialmente habitáveis, há uma barreira que impede a vida de evoluir até um estágio em que possa se comunicar ou viajar pelo cosmos. Isso levanta a questão: se estamos vendo OVNIs, será que estamos observando uma civilização avançada que conseguiu ultrapassar esse filtro? E mais, será que a Terra já passou por esse filtro e não percebeu? Talvez a explicação para o paradoxo de Fermi, que questiona por que ainda não encontramos outras civilizações, seja essa. A maioria delas já se extinguiu devido ao grande filtro. OVNIs e ciência. O que a física diz? Como os cientistas tentam entender os fenômenos dos OVNIs? A física moderna, especialmente com teorias como a relatividade de Einstein e a mecânica quântica, nos diz que os distúrbios no espaço-tempo podem teoricamente permitir viagens a distâncias imensas. Mas como seria possível que esses objetos fossem de fora do nosso sistema solar? Alguns cientistas acreditam que a resposta está nas teorias de buracos de minhoca, ou vias rápidas no espaço-tempo, que poderiam permitir que um OVNI percorresse vastas distâncias em um tempo extremamente curto. Esses buracos de minhoca são como atalhos através do espaço-tempo, permitindo viagens rápidas entre pontos distantes do universo. Outra teoria interessante
são os dispositivos de antigravidade. Alguns estudiosos especulam que os OVNIs podem ser movidos por tecnologias baseadas em antigravidade, permitindo que se movam sem resistência atmosférica e de forma altamente eficiente. Mas, e o que podemos esperar para o futuro? A grande pergunta que permanece é: o que o futuro nos reserva sobre a descoberta de vida extraterrestre? Nos últimos anos, muitos avanços foram feitos na exploração espacial, como os rovers em Marte e a busca por exoplanetas. A NASA e outras agências espaciais estão mais próximas do que nunca de encontrar sinais de vida fora da Terra. Será que estamos à beira de uma grande revelação? Existe uma possibilidade real de encontrarmos sinais de vida inteligente em algum lugar do universo? O Projeto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, continua sua busca, ouvindo o cosmos em busca de sinais que possam indicar a presença de outras civilizações. E os casos de eventos envolvendo objetos voadores não identificados, que até hoje não foram devidamente explicados, o que seriam eles? Qual o mistério que envolve esses acontecimentos? E os recentes avistamentos nos Estados Unidos? Qual seria o mistério por trás dessas luzes intrigantes que têm iluminado os céus nas últimas semanas? Será que teremos respostas oficiais? A boa notícia é que o fenômeno dos OVNIs está sendo abordado de forma mais aberta e é possível que, em um futuro não muito distante, mais informações cruciais sejam divulgadas, permitindo uma compreensão mais clara sobre o que está acontecendo no céu. E quem sabe se realmente não estamos sozinhos no universo. Agora, eu quero saber de você. O que acha de tudo isso? Estamos sendo visitados por alienígenas? Ou há uma explicação mais simples para os avistamentos? Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de mais vídeos como esse. Nos vemos em breve. Até mais. O Castelo de Bran, na Romênia, é um dos destinos mais visitados do mundo, e por uma boa razão. Com sua arquitetura imponente, torres sombrias e localização em uma colina que parece esconder segredos, ele é mundialmente famoso por ser o Castelo do Drácula. Mas o que realmente está por trás da lenda de Drácula? A história do Castelo de Bran vai muito além das histórias de vampiros, e neste vídeo vamos explorar como a realidade e a ficção se misturam para criar um dos mitos mais intrigantes de todos os tempos. Fique com a gente até o final para descobrir os segredos escondidos nesse castelo medieval e a verdadeira história por trás de Drácula. O Castelo de Bran foi construído no século XIV, por volta de 1377, durante o reinado do rei Luís I da Hungria. Sua localização estratégica, na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, foi escolhida por sua importância defensiva. O castelo foi erguido para proteger a região contra invasões, especialmente por forças de fora, como o Império Otomano, que representava uma ameaça constante à estabilidade da região. Além disso, Bran também controlava uma importante passagem comercial entre a Transilvânia e o resto da Europa. A construção é impressionante. Com suas paredes de pedra maciça, pontes elevadas e torres altas, o castelo não foi projetado para ser apenas uma residência real, mas um bastião de defesa contra inimigos. Ao longo dos séculos, ele foi adaptado para acomodar os novos tempos, mas sua estrutura medieval ainda mantém a atmosfera sombria e imponente, o que contribui para a aura de mistério e medo que envolve o castelo até hoje. Mas, enquanto Bran se estabelecia como um importante forte militar, não era de se esperar que ele se tornasse associado a uma das figuras mais temidas e adoradas da literatura mundial: o Conde Drácula. A conexão entre o Castelo de Bran e a figura de Drácula começa com Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Empalador. Vlad foi um príncipe da Valáquia no século XV, um homem cuja brutalidade e crueldade são famosas até os dias de hoje. Seu apelido, Empalador,
veio de sua famosa prática de empalar seus inimigos, uma forma cruel de execução que ele usava para aterrorizar seus adversários. Vlad governou com mão de ferro, mas sua fama não foi apenas por sua crueldade. Ele também foi um defensor feroz contra o Império Otomano, o que lhe garantiu certa popularidade como um herói em algumas partes da Europa. Agora, é importante deixar claro que Vlad nunca foi um vampiro. Ele era um príncipe real, e a associação de seu nome com a lenda de Drácula vem do romance escrito por Bram Stoker, Drácula, publicado em 1897. No entanto, Stoker nunca visitou a Romênia, e suas descrições de Vlad como um vampiro foram mais fruto de imaginação do que qualquer relação histórica direta com o castelo de Bran. O personagem de Drácula no livro é inspirado em Vlad, mas a verdadeira conexão do castelo com a lenda de vampiros é um pouco mais complexa. Bram Stoker baseou sua obra em lendas eslavas e romenas sobre vampiros, mas nunca especificou que Drácula vivia no castelo de Bran. No entanto, ao longo dos anos, a associação foi feita, em grande parte devido à aparência dramática do castelo e sua proximidade com a região de Transilvânia, que é o lar de muitas das lendas de vampiros na cultura romena. Vlad III, também conhecido como Vlad Drácula, nasceu em 1431 em Sighisoara, na Transilvânia, e era filho de Vlad II, o Dracul, que pertencente à Ordem do Dragão, uma ordem militar cristã. Dracul, que significa dragão em romeno, passou a ser associado ao nome de Vlad, o que lhe conferiu o título de Drácula, que significa filho do dragão. Vlad III, com seu caráter impiedoso, foi conhecido por suas execuções sangrentas e por empalar suas vítimas. Uma prática que ele usava não só para punir seus inimigos, mas também para incutir medo em seus súditos e nos invasores otomanos. A lenda de sua crueldade perdura, mas muitos historiadores sugerem que suas ações foram motivadas não apenas por sadismo, mas também por uma necessidade de estabelecer sua autoridade e garantir a segurança de seu principado. Porém, o que poucos sabem é que, apesar de sua brutalidade, Vlad não era um ser sobrenatural. Suas ações foram extremas e têm sido usadas ao longo dos anos para criar uma figura mítica que se encaixou perfeitamente na história do vampiro que Stoker imortalizou. Embora o castelo de Bran nunca tenha sido residência de Vlad, ele foi promovido como o Castelo de Drácula, devido ao seu visual dramático e à associação com a Transilvânia. Quando Stoker escreveu seu famoso romance, a região da Transilvânia já estava envolta em mistério e lendas de criaturas noturnas, especialmente vampiros. O castelo de Bran se encaixava perfeitamente na atmosfera de sua história, apesar de nunca ter sido o local de residência de Vlad III. Nos anos seguintes, o castelo de Bran foi gradualmente associado à figura de Drácula, e a ideia de que o castelo era o lar do famoso vampiro foi solidificada com o turismo moderno, que explora a lenda de Drácula como uma atração. O castelo, hoje, está repleto de referências ao mito, com estátuas, exposições e até uma réplica do sarcófago de Drácula, embora essas conexões sejam em grande parte baseadas em ficção. A obra de Bram Stoker ajudou a criar uma mitologia que transcende gerações. A figura do vampiro tornou-se um ícone cultural, e o personagem de Drácula, imortalizado por Stoker, moldou a literatura, o cinema e até mesmo o turismo moderno na Romênia. O Castelo de Bran, por exemplo, é uma das atrações mais visitadas da Europa, com turistas de todo o mundo fazendo peregrinações para o local para conhecer de perto o castelo que, na cultura popular, é considerado o lar de Drácula. Além disso, o personagem de Drácula passou a representar um arquétipo do mal na literatura de horror, e suas várias adaptações cinematográficas, com destaque para as versões mais modernas, continuam a alimentar a ideia de que o castelo é um local de mistério e terror. O Castelo de Bran permanece um dos destinos turísticos mais icônicos da Romênia,
E embora a conexão com o Conde Drácula seja principalmente uma invenção literária, ela continua a atrair milhões de visitantes todos os anos. A verdadeira história por trás do castelo, ligada a Vlad, o Empalador, é fascinante e complexa, misturando heroísmo e brutalidade. Mas é o mito que sobreviveu e que continua a enriquecer o imaginário coletivo. Então, da próxima vez que você pensar no Castelo de Bran, lembre-se de que, por trás de suas paredes sombrias e suas torres de contos de fadas, está uma história real e lendas atemporais que continuam a cativar a mente das pessoas ao redor do mundo. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário sobre o que você acha da história do Castelo de Bran e a lenda de Drácula. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos sobre as maiores lendas e mistérios da história. Até o próximo vídeo. Você já se perguntou o que está por trás do Código da Vinci, o famoso romance de Dan Brown? Mais do que um simples livro de mistério, ele explora uma série de enigmas históricos e ocultos, envolvendo símbolos secretos, sociedades secretas e um dos maiores mistérios da história cristã, o verdadeiro significado do Santo Graal. Mas será que tudo isso é apenas ficção? Ou existe algo mais profundo por trás desses mistérios? No vídeo de hoje, vamos explorar a história do Código da Vinci, os segredos que ele apresenta e os mistérios que continuam a fascinar pessoas ao redor do mundo até hoje. Prepare-se para desvendar os enigmas dessa trama envolvente e entender os conceitos históricos, artísticos e espirituais que se entrelaçam para criar esse fenômeno global. Quando Dan Brown lançou o Código da Vinci em 2003, ele não imaginava o impacto que sua obra teria no mundo. O livro rapidamente se tornou um best-seller mundial, com milhões de cópias vendidas e traduzido para dezenas de idiomas. A história gira em torno de Robert Langdon, um professor de simbologia de Harvard, que se vê envolvido em uma série de mistérios que remontam a séculos, com a Igreja Católica, o Museu do Louvre e até a famosa pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, sendo parte fundamental dessa trama. Mas, por trás da ficção, o livro toca em muitos aspectos históricos e esotéricos reais, que têm alimentado debates e discussões sobre a verdadeira natureza de figuras e eventos históricos. O mais intrigante é como o autor mistura fatos reais com suas invenções, criando uma história que parece quase plausível. Vamos dar uma olhada mais de perto nos principais mistérios e segredos que ele explora. O principal mistério do Código da Vinci gira em torno do Santo Graal. No livro, é sugerido que o Graal não é apenas um cálice sagrado, mas um objeto que guarda um segredo muito maior: a verdadeira descendência de Jesus Cristo. A teoria apresentada por Dan Brown é que, em vez de ser crucificado, Jesus teria se casado com Maria Madalena, e dessa união teria surgido uma linhagem secreta que ainda existe nos dias de hoje. Embora essa teoria seja amplamente refutada pelos estudiosos, ela tem raízes em uma tradição esotérica que remonta a séculos. Muitos acreditam que a verdadeira natureza do Graal está em algo que transcende o objeto físico, possivelmente uma sabedoria oculta ou uma verdade secreta que foi escondida pela Igreja ao longo da história. Uma das entidades mais enigmáticas do livro é o Priorado de Sião, uma sociedade secreta que, segundo o romance, teria protegido o segredo do Santo Graal por gerações. O Priorado é descrito como uma organização que remonta aos tempos medievais, com membros como Leonardo da Vinci e Isaac Newton em suas fileiras. O livro sugere que essa sociedade secretamente conduziu uma batalha intelectual e espiritual, escondendo a verdade do Graal para evitar que caísse nas mãos erradas. A associação do Priorado de Sião com figuras históricas famosas, como o próprio Leonardo, alimenta a ideia de que há segredos guardados pelas figuras mais proeminentes da história. No entanto, muitos estudiosos e historiadores contestam a veracidade dessa sociedade,
dizendo que foi uma invenção moderna criada por autores como Pierre Plantard, que se autoproclamou membro do priorado. Mesmo assim, a ideia de sociedades secretas infiltradas no coração do poder permanece um tema fascinante para muitos. A ideia da criação de toda essa narrativa seria para evitar possíveis perseguições aos descendentes de Jesus Cristo, incluindo evitar alguma idolatria por parte do povo, ou até mesmo mitigar as chances do surgimento de novos líderes religiosos. Uma das partes mais intrigantes do Código da Vinci é a interpretação da famosa pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia. No livro, é sugerido que, na pintura, Maria Madalena está representada ao lado de Jesus, e não João, como a tradição cristã afirma. A interpretação de Dan Brown vai ainda mais longe, sugerindo que a presença de Maria Madalena é uma pista crucial para entender o segredo do Graal. De fato, ao observar a pintura, parece haver uma figura feminina ao lado de Jesus, com quem ele está em um ângulo que sugere proximidade e intimidade. No entanto, as análises artísticas indicam que a figura é provavelmente o apóstolo João, representado de maneira andrógina, como era comum nas representações de arte renascentista. A especulação sobre Maria Madalena no quadro gerou uma enorme quantidade de debates e investigações, fazendo com que a pintura ganhasse uma nova e profunda leitura. O sucesso do Código da Vinci não é apenas atribuído ao enredo intrigante, mas também à habilidade de Dan Brown em integrar ficção e realidade. Muitas das referências históricas, religiosas e artísticas presentes no livro são de fato baseadas em documentos e teorias reais, mas o autor as manipula de maneira a criar um enredo muito mais envolvente. Por exemplo, a obra faz referência a documentos históricos como o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena, que são textos apócrifos do cristianismo que foram descobertos no século XX. Esses textos não fazem parte do cânon bíblico, mas fornecem uma visão alternativa sobre a relação de Maria Madalena com Jesus e o papel das mulheres nos primeiros anos do cristianismo. Mesmo assim, essas obras são frequentemente discutidas no contexto de debates sobre a veracidade da Bíblia e a natureza do cristianismo primitivo. Desde o lançamento do Código da Vinci, o livro gerou uma onda de controvérsias, especialmente entre os líderes da Igreja Católica e estudiosos da Bíblia. Muitos acusaram o autor de distorcer a história e apresentar uma versão manipulada dos eventos cristãos para criar uma narrativa sensacionalista. A Igreja emitiu várias declarações, rejeitando as teorias apresentadas no livro, afirmando que elas são completamente infundadas. Além disso, o impacto do livro também gerou uma série de investigações históricas e arqueológicas. Historiadores começaram a revisitar figuras e eventos históricos que haviam sido dados como certos, questionando novas possibilidades e teorias. O fenômeno Código da Vinci reacendeu debates sobre as origens do cristianismo e o papel das mulheres na Igreja, temas que continuam a ser discutidos até hoje. Ao longo dos anos, o Código da Vinci se tornou muito mais do que um livro. Ele gerou filmes, documentários, jogos e uma série de outras mídias, mantendo seu legado vivo. A própria ideia de um código secreto que está à espreita, aguardando para ser decifrado, continua a fascinar o público. As questões levantadas no livro, como a verdade sobre o Santo Graal, a existência de sociedades secretas e a relação de Maria Madalena com Jesus, são temas que ainda provocam debates e pesquisas. Embora muitos dos segredos e mistérios do Código da Vinci sejam fictícios, a maneira como Dan Brown mistura fatos históricos e teorias alternativas é o que torna a história tão cativante. O livro não apenas provoca curiosidade, mas também nos desafia a questionar a maneira como vemos a história e a religião. E você, o que acha? Existe uma verdade oculta sobre o Santo Graal?
Ou será que estamos apenas sendo guiados por lendas e teorias sensacionalistas? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e ative as notificações para mais vídeos sobre mistérios e segredos históricos. Até o próximo vídeo.